aqui. Hoje a turma escolheu esse lado aqui, né? Normalmente todo mundo foge do sol, sentar para cá. Hoje está frio, sentou todo mundo para lá. Amém. Vamos começar a nossa reunião. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos ter um tempo gostoso na presença de Deus. Aprender juntas, receber uma palavra que traga ao nosso espírito paz, conselho, vitória, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, te agradecemos porque podemos estar aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para receber de ti a tua direção, a tua graça. Então fala conosco, Senhor, move os nossos corações, que nós possamos sair daqui muito melhores, Senhor, sabendo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, recebendo sempre a tua direção. Abençoa cada um que está aqui, aqueles que estão vindo, que o teu Espírito cubra com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vira para quem está do teu lado e fala, que bom que você está aqui, glória a Deus, né? Você não conhece, já pergunta o nome. Hoje vocês podem se soltar que a gente não vai transmitir, viu? A gente só vai gravar.
provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, só vocês. Santo Espírito, és Vem, Santo Espírito, nessa tarde, Senhor. Passa no meio de nós, tocando, curando, libertando, visitando cada família, visitando cada coração, Senhor. Abrindo cada mente, trazendo mesmo a sua presença, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridas. O nosso tema de hoje é sobre dedução e decisão. Dedução é algo que tem acontecido assim, incrivelmente. As pessoas têm sido atingidas por essas coisas, né? E parece que depois dessa pandemia, as pessoas ficaram mais dedutivas ainda. Se o fulano não ligou, é porque ele não fez isso, está pensando aquilo, já deve ter acontecido aquele outro. Daí não aconteceu nada, a pessoa liga, você já fala, alô? Né? Aí fala, oi, está tudo bem com você? Tá tudo bem. Então, eu queria fazer um diálogo agora com a pastora Karina e ver o que vocês acham, como vocês reconhecem essa situação. Oi, tudo bom, Elô? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Ai, tá tudo certo. E aí, alguma Legal. notícia, uma novidade? Você soube da Tamar, né? Soube, que absurdo. Gente, que vergonha. Uma não? vergonha, uma vergonha. Eu acho que sabe a Viúva Negra? É. Mas é aquilo mesmo? Seria. Acabou, Opa! voltou. Eu acho que eu não sei. Ela casou com um, não deu certo, né? Morreu. Isso. Aí o levirato lá, tudo bem, tem a lei do levirato, estava com o cunhado, né? Morreu também. Meu, só enterra. Eu acho que ela enterra todo mundo. Meu Absurdo, Deus. né? Agora, E não engravidou, né? Não engravidou. O que ela queria não aconteceu. Então, mas eu escutei um negócio pior. O que aconteceu? Diz que ela deu uma disfarçada porque o sogro ficou viúvo, né? Não acredito. E ela, nananã, com o sogro. Com o sogro. Ih, vai morrer também. Mais um que vai morrer. Você Como já assim? Mas com o pensou? sogro? Com o sogro. Ela acho que rodou a família inteira, né? Sei lá. Porque menina. isso é o que a gente sabe. Imagina o que a gente não sabe. Nossa. Porque onde tem fumaça, tem fogo. fogo, né? Eu, hein? Credo. Meu Deus do céu. Que vergonheira. E o José? Aquele mimadinho. Você soube que aconteceu também com ele, né? Não, eu soube que ele é um mimado, né? Fala mal dos irmãos, é o queridinho do pai. Ai, E que... também, o
pai fez uma É. capa lá para ele, só especial para ele, porque não deu para os outros também. Gosta de um filho Pois só. é. Como que pode o pai gostar só de um? Então, daí ele pegou, né? E os irmãos ficaram com raiva. deram Mas uma- eu também ia ficar com raiva. Eu também. Deram uma boa lição nele. Bem Deram-lhe feito. uma surra. Bem feito. E daí ele foi para um lugar ainda, foi como escravo, mas sei Merecia. lá. Bem feito. Mas tudo bem, né? Pelo menos que é bonzinho, é não sei o quê. Quando chegou lá, ganhou a confiança do chefe. Olha. Em vez de se comportar, foi para cima da mulher do chefe. Ai, que absurdo. Tá vendo? Contra fatos não há argumentos, né? Que sem vergonha. E ainda ficou falando que não tinha feito nada. Ah, era Mas sabe o que mentiroso. aconteceu? A mulher estava com a roupa dele na mão. Então, fato, tá ali, tá. Quem é que vai duvidar disso? Se tá com a roupa dele na mão, como que não foi ele? Que absurdo, né? E ele ficou negando até o fim. Ficou negando até o Mentiroso, fim. né? Mentiroso. Prenderam ele. Mas a mentira tem perna curta. Também acho. E como é que vai a filha da Ana e do Joaquim? Você sabe, Ai, a a Maria? Maria. Maria tem mais histórias que não dá para explicar. Hum? Sabe que ela engravidou, né? Mas ela nem casada estava. Não, é assunto assim para debate. Não estava casada, inventou uma historinha lá. Eu não sei. José saiu de corno aí, né? Essa história não está mal contada, assim. Nossa, saiu de bobão. E Saiu. casou com ela grávida mesmo? Casou e assim, Deus pesou a mão, né? Deus pesou a mão, porque ela foi ter o filho, não tinha nem aonde ter a criança, teve numa estrebaria. É castigo. Castigo. Gente, mas não estava a família dela inteira lá Ah, na ninguém cidade? abriu a porta da casa para ela. Meu Deus do céu. Uma vergonha. Que barbaridade. Não, esse povo, né? Como é que diz que serve a Deus? Ai, graças a Deus a gente Ai, nasce, a gente né? a gente está na igreja todos os Nossa, dias, somos A tão gente obedece a lei diferenciadas. de Deus. Nós A gente faz tudo estamos, certinho, né? né, tudo, não também porque ser crente desse jeito, que Ah, adianta? o que adianta ser assim? Não adianta nada. Nem precisa ir para a igreja. Nem precisa, não. Mas esse povo, eu vou te contar, viu? Mas, paciência, né? É a Paciência. vida. Vamos orar por eles, né? Ai, Pra ver vamos. se eles Vou abrir um jejum. melhoram. Vou abrir um jejum. Isso, vamos orar, né? E tal, quem sabe, Quem né? sabe? Deus muda o coração. Eu acho que é difícil, mas tudo é possível, né? Mas foi ótimo te ver, que conversa Ai, edificante. foi não? tão bom, né? Nossa, muito bom. Já tem assunto já para das próximas pessoas que eu verdade, encontrar já. Vou contar verdade. essa história de José aí que eu não Isso, sabia. olha, conta. Vou Porque con- daí as pessoas ficam sabendo quem Tem ele que ter o né? exemplo e saber Eu mesmo, né? também acho. Um beijo. Tem que A falar, gente se "Oi, vê. Tchau. Tchau. E aí? Que decisão vocês tomariam diante de uma conversa dessa? Muitas vezes a gente escuta uma conversa dessa e não faz nada, né? E é uma conversa igual. Aqui a gente está todo mundo admirado, porque a maioria conhece os personagens. A maioria sabe quem são as pessoas, né? Mas, quando parentes, amigos, irmãos, têm essas deduções a seu respeito, como isso muda suas convicções e muda a sua vida? Isso tem que mudar? Isso tem que te abalar de alguma maneira? Veja bem, nós falamos aqui de 3 personagens, né? Tamar, José e Maria, que não foram afetados pela dedução. Hoje você lê a Bíblia, a história está linda lá, você entende tudo. Você sabe que Tamar está na genealogia de Jesus, você sabe o que aconteceu com José, você sabe o que aconteceu com Maria, que ela foi mãe do Salvador, mas naquela época não tinha Bíblia. Naquela época só tinha rádio peão, né? Um falando para o outro. Não tinha celular, não era tão rápido. Mas tinha os mensageiros. E eles levavam a notícia de qualquer jeito. Então, qual é o princípio básico da dedução? E o que eu quero que hoje à tarde a gente apreenda daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A dedução é algo que faz você agir
fora daquilo que você é e fora dos planos de Deus para você. Por quê? A dedução é você pegar um fato e colocar aquilo no geral. Então você pega um fato, puxa, olha só, morreu o marido da Tamar, morreu outro marido, e foi casar com o sogro. Você cria um preconceito monstro. Nesse preconceito, você não consegue encaixar situação nenhuma, porque você fala, isso não pode ser de Deus. Porque nós entendemos as coisas que são de Deus quando Deus nos dá revelação. E a revelação vem através da palavra de Deus. Então, a Rádio Peão funciona muito bem, só que ela é a dedução. Ela que traz para a sua vida e para a sua mente tudo aquilo que você não precisa, né? Então é sempre aquele papo, né? Olha, onde tem fumaça tem fogo. Essa história está mal contada, né? Isso aqui também não está cheirando bem. Em contrapartida, o que você tem da dedução? Você tem a indução. É aquilo que você pega do geral e coloca no particular, que é o sinal de Deus. Então, todo mundo pode falar para você, olha, isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Se Deus te der um sinal e uma experiência, você vai saber que aquilo é de Deus. Ainda que pareça a coisa mais louca do mundo, né? Então, o que Tamar tinha? Ela tinha uma convicção. Ela sabia que uma mulher ali ia entrar para a descendência do Messias. E ela sabia que era ela. E existia um plano orquestrado do inferno, para que os maridos morressem, para que o último, que era dos irmãos, que deveria gerar uma descendência, que naquela época funcionava assim, não fosse dado a ela em casamento. E ela se disfarçou, e o próprio sogro chamou ela, porque ele estava viúvo. E ele, sem saber que era ela. E ela falou, olha, eu quero o seu bordão, o seu cajado, para ficar comigo, até você trazer o que você prometeu. E daí, ela aparece grávida. E o sogro pensa assim, bom, agora me livrei dessa, né? Já estava enchendo a paciência, matou um, matou outro, vai matar o terceiro. Manda apedrejar. Mas ela tinha o quê? Uma indução, ela tinha um sinal de Deus. Ela estava com o bordão e o cajado na mão. E daí ela falou assim, olha, manda dizer para ele que de quem pertence essas coisas é do filho que eu estou esperando. E quando ele viu, ele tomou um choque, né? E o versículo é muito bonito, porque ele fala aqui, versículo 38, capítulo 38 de Gênesis. Versículo 24 a 26, diz assim. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tira fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, esse cordão e esse cajado.
reconhecendo Judá, disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Então, o que se manifesta quando Deus te dá uma oportunidade? Você entra nessa oportunidade sabendo da sua eleição. Se manifesta a justiça de Deus. Então, fala para quem está do teu lado: você vai ser justificada. E você vai ser justificada porque você vai ter estratégia e você tem o sinal de Deus. Então, no tempo de você ficar deduzindo, né, e falando um monte de coisa para se destruir, você vai construir. A minha sogra era muito engraçada. É dessas pessoas que fala assim, exatamente sem pensar, entendeu? E o meu sogro, inteligentíssimo, tinha muitas faculdades, um homem muito simpático. E ele era diretor de um seminário batista, também ajudava no seminário metodista. Então, era muita gente em volta. E ela não ia lá naquela igreja, porque a igreja falava em línguas, a outra não falava, aquelas coisas, nada, né? E a mulherada ligava lá, procurando ele, e falando assim: ai, o seu marido é demais. Ele é sensacional. Olha, a senhora deve ser uma mulher muito feliz, porque ele fala bem, ele é uma pessoa gentil, ele não sei o quê, ele não sei o que lá, tal. Ela falou: é verdade, né? Inclusive o marido é meu. Agora, se você quiser levar, você vai levar tudo. Inclusive as roupas para lavar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela tinha tanta certeza das coisas que ela não estava nem aí. Então, muitas vezes, nós entramos nesse problema da dedução, porque nós estamos com um problema de ter um relacionamento com Deus que nos dê essa certeza. Tem coisas que, se chegarem hoje e falarem para mim, de alguém da minha família, de algum de vocês aqui, eu vou dar risada, porque eu tenho certeza absoluta que não é. E se for, vai ser para bênção, não vai ser para maldição. Então, nós vamos ser justificadas nas estratégias. Amém? Em segundo lugar, nós falamos aqui de José. José, ele sabia que aquela capa era uma aparência que o pai tinha dado a ele. Inclusive, aquela capa virou um elemento de mentira. Porque os irmãos pegaram a capa, rasgaram, molharam no sangue do animal e falaram: olha, José morreu, foi comido pelas feras do campo. O que Jacó deduziu? José está morto. A segunda capa que colocaram em José também era mentirosa. Por quê? Porque era a capa que a mulher de Potifar arrancou dele, falando que ele era um adúltero, só que ela era adúltera. Então ele foi preso injustamente. E daí todo mundo falando, né? Imagina. Pessoa de confiança fazer uma coisa dessa? Só que ele ficou esquecido na prisão ainda, por 2 anos. E talvez, se qualquer uma de nós passasse por isso, ia falar assim: também agora, sabe do quê? Nem me interessa mais. Esqueceu mesmo, Deus esqueceu mesmo. Faz a gente passar tudo isso, ainda quando fala que vai libertar, esquece por 2 anos. Então, quando o faraó mandou chamar, né, aí que ele provou que ele nunca foi mimado,
Porque Faraó mandou chamar e eles falaram, olha, é rápido que você tem que ir. O Faraó está chamando. Ele falou, não, espera que eu vou trocar minhas vestes. Agora eu vou colocar a capa que eu vou ser reconhecida. Porque agora é a minha chance. Sabe o que você tem que fazer numa dificuldade? Você tem que falar, essa é a minha chance. Fala para quem está do teu lado, essa é a tua chance. Essa é a tua chance de virar o jogo. Essa é a tua chance de mudar as coisas. Essa é a sua chance de dar um testemunho. Vocês conhecem minha vida? Há meses atrás, o que foi preparado? Um esquema diabólico para hoje eu estar separada do meu marido e minha família destruída. Na hora que chegou a desgraça, eu falei, esta é a minha chance. É a minha chance de viver o novo. E a segunda capa que ele deu, que Faraó falou, olha, não se achou, quer ver? Deixa eu ler o texto aqui. Que é Gênesis 41. (41, 14). Eu vou ler aqui, depois vou ler os outros. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Nesses 2 anos, em vez de ele ficar deduzindo a desgraça que ele ia viver, ele ficou pensando exatamente nesse momento que ele ia ser honrado. Então, quando algo nos sobrevém, você tem que saber que aquilo é um testemunho para o reino de Deus. E é um tempo que Deus vai começar a honrar a tua vida. Amém? E daí ele continua aqui. Depois que ele fala, conversa com José e vê como José era, ele disse Faraó a seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Sabe o que aconteceu? Ele teve uma experiência real e vestiu uma capa de autoridade. Então, a situação que você está passando é para te dar autoridade e domínio sobre aquilo que quer te dominar. Então, você vai se levantar e vai fazer o quê? Você vai revestir dessas vestes de autoridade que o Espírito de Deus coloca sobre você. Tem gente que é tão doente, que não pode ver 2 pessoas conversando, que já acha que está falando dele. Passou, olhou, não, está falando de mim. Não, se o fulano ligou para Beltrano, é porque ia fazer de cicrano. Gente, nós estamos vivendo num mundo de espírito de loucura. Então, a nossa palavra tem que ser uma palavra de autoridade, uma palavra profética. Tinha uma pessoa que parou de mandar bom dia, porque ela mandava bom dia todo dia, bom dia, os tempos estão tão difíceis, né? Eu falei, estão maravilhosos, em nome de Jesus. Está profetizado bênção na tua vida hoje. Ah, mas eu estou com dor nas costas, estou com dor na perna, estou com dor na cabeça, está curada em nome de Jesus. Você vai levantar agora e vai andar. Por quê? O que nós estamos fazendo, o tempo que nós estamos passando nessa terra, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? A gente está aqui só para apanhar?
Ou você está aqui para ensinar, para transformar, para mudar as coisas? Deus te fez um elemento de justiça e quer cobrir a tua vida de autoridade em nome de Jesus. Amém? Então você vai pegar as tuas experiências e vai fazer delas armas de guerra. O Daniel, ontem a gente foi num buffet aqui atrás, que as pessoas querem se conectar aqui para fazer uma festa para as crianças e tudo, um pessoal muito legal. E ele estava falando com um senhor lá, porque ele também é japonês, ele falou, olha, eu fiz 3, 4 anos de taekwondo. E o técnico me batia quase todo dia. E ele não deixava a gente entrar, né? A gente chegava lá, ele falava assim, boa tarde, né? Mãe lá fora, criança aqui dentro. Mãe lá fora, criança aqui dentro. E não podia entrar lá. Camarada desviava a atenção, ele já dava um peteleco bem na testa. Né? Aí ele vinha e dava um tapa nas costas. Aí encheu de lágrimas e falou, doeu? Doeu. Pegava e dava outro. Aí você fala, nossa, mas que jeito de ensinar, né? Daí ele virou para a pessoa que estava ali com a gente e falou assim, sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sei cair e passar dor. Eu sei atravessar uma coisa sem chorar. E agora, se vier para cima de mim, eu encaro qualquer negócio. Aí o cara virou para ele e falou assim, você não quer trabalhar aqui no buffet? Está contratado. Ele falou, eu quero. Eu preciso arrumar um emprego que a minha mãe disse que só posso namorar depois que eu estiver trabalhando. Eu falei, é verdade, eu não vou te dar um tostão para você comprar uma bala para a namorada. Você vai se virar com a tua vida, aprender a ser homem. Então, o que nós podemos fazer com a dor? Você pode amargurar, você pode engolir, você pode viver engolindo sapo, você pode viver cheia de problema, com a cabeça cheia de perturbação, ou simplesmente você pode tornar aquilo uma arma espiritual, para você ser mais forte, para você abençoar, para você aconselhar e para você andar para frente em nome de Jesus. Amém? Em último lugar, eu queria falar de Maria. Maria estava quieta no canto dela, não estava buscando ser mãe do Salvador, não tinha pedido, não tinha orado, não tinha feito nada, não queria aquilo, né? Ela não esperava que aquele plano acontecesse. Daí, o anjo apareceu para ela e falou, olha, a virtude do Espírito Santo vai vir sobre você. E quando vier, né, você vai estar grávida do Salvador. E quando a virtude de Deus veio, embora ela não tivesse pedido aquela experiência, nem quisesse aquela experiência, ela teve certeza da experiência real. Então, o que eu quero e oro para a vida de vocês? Que vocês tenham uma experiência real com o Espírito de Deus. Uma experiência de poder, uma experiência de cura, uma experiência de libertação, uma experiência que pode vir o caminhão que quiser despejar, o que tiver vontade, e você vai falar, a minha caçamba é maior porque está colocada na presença de Deus. Pode despejar. Amém? E essa experiência real que ela teve com o anjo, fez ela ter força para chegar em Belém, grávida, e ter o filho no meio dos bichos. Porque não teve um primo dela, estavam todos lá, não teve um irmão, não teve um tio, não teve uma tia, não teve ninguém que tivesse misericórdia. E falasse, não, você está grávida, vai dar à luz, fica na minha cama. Você não faria isso? Já pensou chegar uma pessoa grávida de 9 meses na sua casa? Dando à luz, você fala, não, dorme aí na casinha do cachorro, porque não tem espaço aqui. Você levanta, nem que você passe a noite em claro, a pessoa está ali, vai ter um neném. E às vezes nem é tua íntima.
mas estava toda a família dela. E ela estava numa das piores condições que podia ter. Mas quando você tem essa experiência, independente do que os outros pensam, você vai profetizar e a palavra vai se cumprir. E se já veio na tua cabeça assim, mas você não sabe o que eu estou passando, isso já é uma dedução. Se veio na tua cabeça assim, mas você não conhece o meu problema, isso já é uma dedução. Porque o poder de Deus é um poder sobrenatural. E nós temos que ter experiências com isso todos os dias. Tem dia que você pode estar até entristecido, como diz a Bíblia, né? Mas você está sempre alegre. Por quê? Você guarda no teu espírito uma experiência. Essa semana eu fiquei chateada um dia, com tantas situações, com tantas coisas que eu vi, e eu acordei com uma pessoa na minha mente. Foi uma mulher que se converteu, eu já contei aqui isso algumas vezes no culto. Ela fez as cortinas da minha casa quando eu me converti. Quando eu me casei, desculpa. E ela chegou lá fumando, era uma mulher doidona, né? Uma senhora bonita, assim, mas bem malucona. E eu falei de Jesus para ela, ela ficou encantada. Parecia que nunca tinha ouvido falar nada de Jesus. E eu comecei, eu morava na Lapa, ela morava na Penha, né? O famoso Penha Lapa. Eu ia de ônibus para fazer estudo bíblico na casa dela. E ela se converteu, a filha se converteu. O marido era impossível se converter. Se converteu. Virou um dos melhores diáconos da igreja. E há 2 anos atrás, ela perdeu a filha de câncer. E a filha morava em Nova York. Ela esteve lá, ficou o tempo que pôde com a filha. Quando a filha estava para morrer, veio para o Brasil e faleceu aqui, muito jovem. Recém-casada e tudo. Daí, ela, ano passado, final do ano passado, o marido pegou Covid. E ele morreu também. E ficou só ela e o filho, que já é casado. E me veio lá na cabeça, assim, eu estava meio chateada, falei, vai ver que é por isso, né? Estou precisando orar por ela, tal, não sei o quê. Gente, eu tomei uma surra, que vocês não podem fazer ideia. Hora que eu liguei para ela, eu falei, e aí, como é que você está? Ela falou assim, eu levanto as madrugadas para orar por você e pelo Betão. Porque vocês são meus pais espirituais. E sabe do que mais? Vocês já têm netos. Porque eu preguei para os meus vizinhos e hoje eles são pastores da minha igreja. E eu estou tão feliz, porque Deus tem me usado em profecia, eu tenho abençoado as pessoas, eu tenho orado, tenho visto cura, tenho visto libertação, né? E eu fui ficando com aquela cara de besta, ainda bem que eu não estava na videochamada, né? Eu ia falar para ela que eu estava chateada, mas não, estou ótima, né? Beleza, nunca tive tão bem na minha vida. E naquele ânimo, ela falou, sabe, independente do que você está passando, eu não sei. Deus está falando no meu coração agora. Tudo é possível para Deus. E aqui você pode contar com a nossa oração. Porque nós somos guerreiros de oração, tal, e está tudo na bênção, não sei o quê. Eu falei, amém. Então, às vezes é bom você pegar uma pessoa assim, para você ver quem você é e de onde você saiu. Porque ela se converteu comigo. E a gente fica deixando a nossa cabeça ir tão longe, né?
quando na verdade o que Deus quer são experiências de revelação. Porque a lógica indutiva de Deus são os pequenos sinais. Fala para a sua irmã, Deus vai te dar pequenos sinais, que serão grandes manifestações. Amém? Tamar tinha um bordão. Por causa daquele cordão, entrou na descendência. José salvou toda a tribo de Judá, porque ele não odiou o irmão, ele teve experiência. Maria suportou todo o agravo, porque o anjo de Deus apareceu a ela. E o que eu desejo nessa tarde é que você receba no teu espírito, na tua mente, no teu coração, essa bênção da indução espiritual de Deus, essa experiência profunda de um Deus que fala em pequenas coisas e transforma em grandes coisas aquilo que nós nem pedimos ou pensamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar a pastora Bia agora, ela vai também dar uma pincelada para a gente, né? O que acontece na nossa cabeça, né, quando a gente deduz e quando a gente decide? Que decisão a gente vai tomar, né? Peraí, deixa eu limpar aqui para você. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Que ministração maravilhosa, né? Tenho certeza que já vamos sair daqui diferentes da forma como nós chegamos. Amém? Quem está com frio aí, fala glória a Deus. Quem não está com frio, fala misericórdia. E quem não está com nada, veja se você está viva ou se foi arrebatada. Porque eu cheguei aqui, né, eu venho de São Paulo, eu falei, ai que bom, eu estou sentindo calor. Faz alguns dias que eu não sinto isso. Porque está muito frio, né, queridas? Muito bem, mas hoje nós vamos ser mais tocadas ainda por essa presença, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Está todo mundo firme aí? Sim? Muito bem. Queridas, o tema hoje do nosso encontro de mulheres é dedução e decisão. Nós não conversamos, eu e a pastora, porque a nossa vida é uma maratona, glória a Deus, né, pastora? E quando ela foi ministrando, eu falei, nossa, parece que a gente combinou. Eu vou somente acrescentar, não por meio da palavra, dos exemplos que ela deu, e claro que enriqueceu muito as nossas vidas, mas de uma forma para a gente entender como é que é o nosso emocional. Como que esse ataque vem na nossa mente, porque nós temos o discernimento espiritual, e como isso ataca emocionalmente, o que nós precisamos e podemos fazer para sair desse campo da dedução. Amém? Então vamos lá. Primeiro, o que é a dedução? O que a pastora comentou? Né? O que é a dedução? Alguém quer falar de uma outra forma? Conceitual, o que é dedução? Uma de cada vez. Estão comigo? Alguém quer me falar? O que é o significado? Quando a gente pensa, puxa, dedução, eu vou deduzir algo. Ali é da área de contabilidade. Então, ela entende bem de dedução. Fala, querida. Muito bem. Todas escutaram? Tem um valor e você tira. Muito bem. A dedução, ela está relacionada, quando a gente pensa na nossa, né, no nosso modelo mental. Amém. Ó, está chique, hein?
ao pensamento analítico, também conhecido como pensamento convergente. Alguém já ouviu falar disso? O que é isso? É um pensamento que busca analisar, como a pastora Elô comentou, várias informações e convergir em direção a um único resultado. Está relacionado, queridas, ao viés da confiabilidade. Lembra do teatro aqui, da encenação? Perfeita, né? Da pastora Karina e da pastora Elô. Por quê? Porque a dedução, ela gera dúbia interpretação. Quem está com o celular aí na mão? Pega seu celular. Isso aqui é uma arma poderosa hoje em dia, né? Sabe do quê? De dedução. Porque você recebe uma mensagem, WhatsApp, rapidez, lê a mensagem e começa a fazer o quê? Começa a transmitir para o grupo. Isso, você transmite, você multiplica e aí você às vezes acrescenta a sua interpretação. Então eu recebi a informação, eu deduzi e aí eu começo a interpretar e multiplicar essa malignidade. É assim ou não é? Queridos, olha só. Por que isso acontece? Por que eu estou falando do viés da confiabilidade? Porque acredita na estabilidade futura, isso é puro conceito. Se você jogar lá no nosso amigo Google, você vai pegar esse conceito, tá bom? Da onde você está tirando, pastora Bia? Conceito, tá? Acredita na estabilidade futura e acredita que podemos prever o futuro com base no passado. Amém? É exatamente isso que acontece. Exatamente. Vocês ouviram isso? Por quê? Porque tem um ponto de partida. E o ponto de partida é exatamente o que eu vou acrescentar aí que você acabou de falar. Parte da onde? Dos sentimentos. Parte de um sentimento de insatisfação. Parte de um incômodo. Né? E ela começa a interpretar a partir daquilo. E geram pensamentos automáticos negativos. O que a Bíblia diz lá em Mateus? Será que eu vou acertar? Capítulo 12, versículo 34. Será que eu estou boa de memória ainda? Ai, Jesus. Vamos ler juntas? Se não for esse, vocês me corrijam. Ah, olha lá. O que está escrito? Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? É uma pergunta. E aí, qual é a resposta? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Fala exatamente como está a nossa alma. Quantas vezes, né, eu venho ministrar aqui às terças-feiras e eu falo, aquieta a sua alma. Né? Por quê? Porque a boca fala o que está cheio o coração. E quando parte desses sentimentos, e quando você produz o sentimento que atacou você, aí é a sua vulnerabilidade. Faz sentido, queridas? Faz? Então, hoje, nós estamos vivendo um tempo em que nós, mulheres, eu vou falar nós mulheres porque nós estamos numa reunião de mulheres, né? Mas os homens também. Nós estamos sendo muito atacadas na nossa mente. Com muitos pensamentos
que são distorções cognitivas, que não são condizentes com a palavra. E a gente começa a interpretar, começa a sentir, começa a se comportar, a agir de acordo com isso. Quem aqui nos últimos dias tem tido pensamentos que às vezes, sabe, parece que aquilo que é acabar com a sua vida? Ou aumenta a ansiedade, ou aumenta a preocupação, ou aumenta o medo, ou coloca num estado de fadiga mental, aquele cansaço, né? A minha mãe, há uns dias atrás, eu vou trazer isso como um exemplo para vocês, né? E até como um testemunho também, glória a Deus. Ela teve um AVC isquêmico. E ela perdeu a sustentação do corpo. A minha mãe tem 76 anos de idade, ela já veio até participar aqui de uma reunião de mulheres. Ela perdeu a sustentação do corpo, então ela não conseguia mais nem sentar e sustentar o tronco, e paralisia das pernas. E aí ela foi para o hospital e fez todos os exames, e, enfim, ficou ali o tempo que foi necessário. Ela já está em casa, já teve alta. E nós recebemos um diagnóstico, né, que, olha, tudo é a longo prazo, tem um processo, a gente não sabe nem se ela vai voltar a andar, né, e se vai precisar de fisioterapia, de reabilitação, enfim, queridos, tudo aquilo que é procedimento humano, procedimento médico. Pois bem, ela já teve alta na terça-feira passada, ela vai começar a reabilitação nessa segunda-feira, mas ela já está sentando, ela já está sustentando o tronco, ela já está andando com aquele apoio, né, daquele andador. Por quê? Porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Mas a dedução, o que ela fez? A dedução, eu tenho uma irmã que é uma grande bênção, hoje não está gravando, né? Ela é uma grande bênção, minha irmã querida. Mas ela tem uma característica que, às vezes, ela interpreta em excesso de maneira negativa, né? Ah, mas olha, eu acho que desse ano ela não passa. Ai, já começou a pensar como ia ser, né? Já começou a falar da morte, já começou a falar como que... Sabe, queridas, eu estou dando um exemplo, mas é exatamente assim que vem o ataque na nossa mente. Então, olha, anotem aí algumas distorções que vêm acompanhadas das deduções. A primeira delas, pensamento do tipo tudo ou nada. Sabe, é 880? A gente já ouviu falar, né? Ele também é conhecido como um pensamento polarizado ou dicotômico. Você enxerga uma situação em apenas duas categorias, por isso que é tudo ou nada, né? Ao invés de perceber num contínuo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu não for um sucesso, eu sou um fracasso. É uma distorção que vem da dedução. Isso. Pois é. Ouviram? Né? O exemplo da atleta aí que está sofrendo uma pressão emocional, ou ela é o sucesso ou ela é o fracasso. É um tipo de pensamento que vem. Segundo ataque na mente, catastrofização. Também chamado de adivinhação. Você prevê, olha como que é o pensamento. Você prevê negativamente o futuro, sem levar em consideração outros resultados prováveis. Vou dar um exemplo. Eu vou ficar muito perturbada com essa situação. Se isso acontecer, olha o que eu falei do exemplo da minha mãe, né? Já matou. Ah, eu acho que desse ano não passa, né? É uma coisa que catastrofiza. Nem sei se existe essa, né, palavra, mas é assim.
Eu não vou conseguir trabalhar. Ah, eu estou tão mal que eu não vou conseguir trabalhar. Então, imagina algo que nem aconteceu de maneira muito ruim. E isso é um ataque na nossa mente. Quem já passou por isso? Olha aí, quantas pessoas. Terceiro, desqualificar ou desconsiderar o positivo. Você diz a si mesma, né, e diz às vezes irracionalmente, que as experiências positivas, realizações ou qualidades não contam. É como se você olhasse só um negativo. Você esquece todas as outras habilidades de enaltecer as qualidades. Você olha só para aquilo que é ruim. Já aconteceu isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu realizei bem aquele projeto, mas isso não significa que eu sou competente. Oi? Só tive sorte. Hã? Quer dizer, você se dedicou, se entregou, deu o seu melhor, investiu seu tempo, seu conhecimento, né, tem tudo, e para falar para si mesma. Percebe? É um ataque na mente, queridas, para desqualificar. E isso gera, sabe qual o sentimento? Porque eu só estou dando exemplo de pensamentos. Sabe qual é o sentimento que gera? Um sentimento de baixa estima. Que o copinho está sempre pela metade. Ele não transborda. Faz sentido? Outro exemplo. Generalização. Ai, como a gente gosta de generalizar. É ou não é? Vou dar aqui um exemplo para vocês. O que é isso? Você tira uma conclusão negativa, radical, que vai muito além da situação atual. Aliás, a gente vive muito isso, né? De generalizações. Como eu me senti desconfortável na reunião. Eu não tenho nenhuma competência. Misericórdia. Não tem nenhuma competência. Foi uma situação que fez você se sentir daquela forma. Mas isso não faz de você uma incompetente. Mas a gente faz o quê? Eu sou isso, eu sou aquilo. Quando nós não falamos, nós apontamos o dedo. Entra no campo do julgamento, que a pastora Elô comentou aqui. Né? Fulano é isso, fulano é aquilo. Aleluia. Então, você tira essa conclusão, você generaliza. Olha outro exemplo. Eu vou ficar sem dinheiro. Vocês estão rindo? É verdade. Olha uma outra. Olha, essa daqui, acho que vocês conhecem. Homem é tudo igual. Ah, homem é tudo igual, tudo sem vergonha, não presta, trai a mulher. Homem, sabe, homem é mesma, é assim, tudo farinha do mesmo saco. Generalização, né? Olha outra generalização aqui, ó. Eu não consigo mudar. Eu não posso. Claro que nós estamos aqui, né? Eu estou dando esses exemplos e nós estamos levando isso até de uma forma mais leve. Mas isso é tão sério, queridas. É tão sério que, porque no dia a dia nós não conseguimos discernir. E quando você menos espera, você está sendo atacada na sua mente com essas deduções. E tem mais uma. Visão em túnel. O que é uma visão em túnel? Túnel, né? Você enxerga apenas os aspectos negativos da situação, mas é assim, é como se não tivesse mais não tivesse possibilidades, tá bom? Então, eu vou trazer um exemplo. O professor do meu filho não faz nada direito. Ele é crítico, ele é insensível e ele ensina mal. Matei, né? Acabou.
e você diminui o outro. Então a gente precisa ter muito cuidado com as deduções, cuidado com as redes sociais, cuidado com o que você vê, com o que você lê, com o que você escuta, porque às vezes a gente recebe a informação, você lê de uma forma e você já recebe aquilo como um ataque, e não é um ataque. A pessoa às vezes está respondendo rápido, ela está fazendo outra coisa, ela é mais objetiva, ela é mais prática, e você recebeu aquilo e interpretou de uma forma que você começou a deduzir. A pastora fez uma observação, né, do que eles vêm passando. Quantos ataques por conta de deduções, de dúbia interpretação, a forma que eu recebo, eu vou e compartilho. Amém, queridas? E aí você também tem a indução. E a indução, ela está relacionada a um pensamento sintético, também conhecido como um pensamento divergente, por ser um pensamento que vai do específico para o geral. A indução, ela está relacionada àquele pensamento indutivo, né? Então a gente precisa sempre ter um cuidado. Não é uma questão aqui de ser racional, emocional, nada disso. É uma questão de ter discernimento espiritual. A minha atitude está condizente com a palavra de Deus? Eu estou conectada ao Espírito Santo? Qual a minha intenção quando eu tenho essa dedução? Essa pergunta, ela precisa fazer parte da nossa vida. Qual a minha intenção? Qual a minha intenção em compartilhar essa informação? Qual a minha intenção em tirar conclusões precipitadas? Pode até ser que a minha mãe vai falecer, aí não sei, Deus é quem sabe. Mas eu já estou tirando, né, conclusão precipitada. Amém, queridas? E a decisão? A decisão, ela parte do quê? De uma escolha consciente. A pastora Elô está linda. Tá ou não está? Mais linda ainda. Está num desafio que ela colocou para a vida dela. Preciso cuidar mais da minha saúde. É uma área da vida que é super importante. Preciso ter uma reeducação alimentar, preciso me sentir mais disposta, preciso diminuir algumas dores. É ou não é, pastora? É uma escolha consciente. Então, todas as vezes que ela vai tomar uma atitude, ela precisa pensar, qual a minha intenção? Isso vai me aproximar do meu propósito ou vai me distanciar do meu propósito, que é cuidar da minha saúde? Então, a decisão, e eu vou também usar aqui um exemplo do que o bispo Betão ministrou no domingo passado, de manhã, que a palavra, ela vem do céu para a minha mente. Põe a mão na sua cabeça aí. Fala, Senhor, me dá um modelo mental novo. Transforma os meus pensamentos. Amém, queridos? É isso. Porque vem do céu. Você começa a estabelecer o caminho de convicção e de equilíbrio. As pessoas aí fora estão sendo atacadas cada vez mais na mente, estão desequilibradas. É um espírito de loucura. Só eu estou me deparando com isso? Não. Estão perturbadas, estão transtornadas. Aliás, são muitos transtornos mentais. Transtorno de ansiedade, transtorno na alimentação, transtorno obsessivo-compulsivo, por conta dessa pandemia, porque desenvolveu aquela coisa de limpar, higienizar, e tem muita gente com transtorno obsessivo-compulsivo. Então, a gente precisa cuidar. E a decisão, ela é mão única. Né? Como diz o bispo Betão, são pensamentos celestiais que vêm do céu para a minha mente, e a boca vai confessar dos céus e vai preservar o seu coração.
não vai ser a boca fala o que está cheio o coração. O seu coração, o seu sentimento vai ser preservado. Amém? A decisão, ela vai produzir convicção. O que é convicção? É fé. É a certeza daquilo que ainda eu não enxerguei, mas eu creio que eu posso viver aquilo. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus para a minha mente. E quando a minha emoção não dominar a minha mente, eu vivo o equilíbrio, eu vivo a decisão. Enquanto o meu emocional, ele tomar conta, e eu agir de acordo com esse emocional, que às vezes ele grita, aí vai ficar disfuncional. Faz sentido, queridas? Então, olha, nem todos os pensamentos devem ser pensados. Nós não conseguimos controlar o que nós pensamos, mas nós podemos validar o que nós pensamos. Amém? O que diz a palavra? Lá no livro de Salmos 90, no versículo 12. Vamos ler juntas? Consegue abrir, tá, pastora Thay? Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar para que alcancemos. Nós precisamos de um coração sábio. Então, vira para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim para ela. O que você tem feito com os seus dias? Como você tem enxergado os seus dias? Porque tem uma passagem da Bíblia que diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas às vezes a gente quer deduzir. E Deus não quer agir, aliás, Ele não vai agir na dedução. Ele só vai agir na decisão. E a decisão é você conectada ao Espírito Santo. Amém, queridas? Então é tempo de decidir, de estabelecer um caminho de convicção e de equilíbrio. E agora, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E você vai se conectar ao Espírito Santo. Você vai deixar aqui hoje todos esses ataques na sua mente. Tudo que você tem pensado, que geram sentimentos destrutivos, que fazem às vezes você se sentir ansiosa, preocupada, coloca você num estado de fadiga mental, é um cansaço, é um ataque na mente, ou um pensamento de menos-valia, um pensamento de baixa estima, que gera um sentimento de baixa estima, de que você não vai conseguir, que você não vai ultrapassar esse obstáculo, que você não vai, sabe, pular esse desafio, que parece que está piorando, que está difícil, é ataque na sua mente, você começa a deduzir, querida. Você vai colocar diante do Senhor. Eu quero te convidar, eu quero orar por você, eu quero chamar as